Hoje, fortes emoções, sempre, né? Sempre. Ainda mais quando a gente fala sobre o estádio Albertão. Olha só, a TV Cidade Verde apresenta 50 anos de história do Albertão em 5 episódios. Assim, a série Viva Albertão se despede hoje com chave de ouro, deixando aquele gostinho de futuro. Quais os planos do governo do estádio ou do estado para a principal arena esportiva do Piauí? Como a cultura e os eventos podem tornar esse equipamento mais útil, sem deixar de lado o torcedor apaixonado do futebol? Tudo isso e muitas histórias emocionantes hoje no Jornal do Piauí. E para quem não viu os outros episódios, a gente começou que dia? Na segunda, né? Episódios primorosos. É só assistir pelo CV Play. Não perca. Você vai lá no CV Play e pode assistir todos. E hoje o último, o 5º episódio. Mas eu tenho para você o episódio de ontem. A gente fez um resumo sobre a presença da seleção brasileira em Teresina, a seleção principal do Brasil. Como foi ver a seleção brasileira na nossa maior praça de esportes? Vamos conferir? O Estádio Albertão passou a realizar os sonhos e encher os olhos de quem ama o esporte. Os sonhos se materializavam com um time no Nacional e a possibilidade de ter seleção brasileira pisando em solo piauiense. Mas para ver de perto os craques vestindo as cores canarinho, era preciso dar toques finais à obra. Cabines e áreas atrás dos gols precisavam ser concluídas. Olha, quem concluiu o Albertão, por incrível que pareça, foi o doutor Lucídio, não é? O doutor Dirceu fez alguma coisa lá, mas o doutor Lucídio terminou. Que eu nem esperava que ele fosse terminar o Albertão. Tamanha era a rivalidade política. A obra feita em etapas deu outra característica ao Albertão. O maior estádio do Piauí acabou sendo construído por gestores diferentes que representavam grupos políticos distintos. Se for levado em conta o projeto original de Raul Sir, o estádio Albertão, de fato, nunca foi concluído. Pista de atletismo, piscinas, ginásios, são equipamentos que nunca foram entregues. Apesar disso, já tínhamos o que era necessário para a prática do futebol profissional. Arquibancadas, um bom gramado, vestiários. Já podíamos sonhar com a seleção brasileira jogando no Piauí. E aconteceu. Em 1989, a seleção brasileira se preparava para a Copa do Mundo na Itália. O trabalho de Sebastião Lazzaroni era bom para o projeto de renovação. A primeira geração depois de Zico, Sócrates e Falcão era formada por aquela equipe que tinha Jorginho, Bebeto, Aldair, nomes que seriam campeões do mundo em 1994. Tudo deu certo e, mais uma vez, foi o prestígio de Alfredo Nunes, vice-presidente da CBF, que entrou em campo. Os craques estavam no Albertão. O time brasileiro enfrentou o Paraguai, de Gato Fernandes. O placar de 2-0 para a seleção brasileira selou uma história que ainda teria mais 2 capítulos. Em 1991, o Brasil se preparava para as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. A seleção pré-olímpica, que tinha Denner como destaque, além de Roger, ex-São Paulo, Djaí, atacante Elber e Júnior Baiano, enfrentou a Argentina de Flores e do goleiro Roa, que mais tarde defenderia os argentinos em Copa do Mundo. Derrota brasileira por 1-0. A seleção não iria a Barcelona, mas veio ao Piauí. A presença da seleção brasileira de futebol no Piauí sempre resultou em casa cheia no estádio Albertão. E o dia mais especial foi em outubro de 1996. Nesta trave, Ronaldo fez um dos gols que ele considera um dos mais bonitos de sua carreira. Por isso é lembrado até hoje quando se fala sobre o talento do fenômeno. A presença de um dos maiores atacantes do mundo em Teresina mexeu com a cidade e com os mais de 40 mil torcedores que foram ao Albertão. O jogo estava 2-1 para o Brasil. Ronaldo já tinha marcado 2 vezes. Pra área, perigo, chega a zaga ali, tá Ronaldo, bate, gol! Do Brasil!
terceiro gol, ele divide com o goleiro, leva na linha de fundo, dribla goleiro e zagueiro e coloca no fundo da rede. Quem viu não esquece o gol incrível. Estava nesse dia do jogo do Brasil contra a Lituânia que o Ronaldinho fez aquele gol, que é um dos gols mais exibidos, né? Que ele pega ali quase na linha de fundo e corta para dentro ali na própria pequena área, driblando ali uns 3 num curtíssimo espaço, né? E ele faz aquele gol. Também foi um momento especial. Eu estava lá com a família. Eu tinha, portanto, 11 anos de idade apenas. E repito, tenho essa boa memória de alguns jogos que aconteceram naquela década de 90. Essa foi a última vez que a seleção brasileira passou pelo estado. De 1996 em diante, a seleção exigia dos estádios estruturas melhores para as partidas oficiais. Outros craques passaram por aqui. Em 2013, Neymar com o Santos jogou no Albertão. Era jogo pela Copa do Brasil contra o Flamengo do Piauí. O placar de 2-2 teve Edson Di do Flamengo como estrela. 2 gols dele para o time piauiense. No mesmo ano, Zico, que marcou gols memoráveis no Albertão, voltou a pisar no estádio. Nos anos 1980, defendeu o Flamengo em confrontos do Nacional contra times do Piauí, no Albertão. 40 anos depois, na inauguração do estádio, reencontrou os piauienses e um craque, Cima. Esse é o grande artilheiro do Piauí. Galinho sabe que eu sou muito fã dele, né? Não sei se ele deve gostar de mim também, né? Como atleta, né? E quando a gente se encontrava para jogar contra, abraçava tudo. Não só ele, como o Rivelino, o Diceu Lopes, esse povo aí. Roberto Dinamite, né? Esse povo aí, a gente tinha um carinho muito grande. Mas quando o Piauí verá de volta grandes craques da seleção brasileira em ação? É possível, mas será necessário um novo estádio, um outro Albertão. Estou com essa missão de fortalecer o futebol piauiense. Eu acho que isso é algo que, além de gerar o entretenimento, o espetáculo, ela é uma cadeia de valor que gera muito emprego e renda. Então, a gente valorizar o futebol, a gente vai ter muito retorno. E eu acredito, sabe por quê? Que a gente vai ter a seleção de novo aqui no Piauí, que a gente vai ter esse estádio revitalizado, porque o governador disse, categoricamente, afirmou isso lá no Karnak, para a nossa equipe, e afirmou isso no próprio Albertão, na tribuna de honra do Albertão. Ele disse, Herbert, eu vou revitalizar esse futebol, eu vou trazer o torcedor de volta e vou fazer o Albertão receber grandes plateias, como foi no passado, mas agora ele bonito, ele modernizado. Vai acontecer. Pode escrever.